Olá! Bom, hoje o papo é sobre inteligência artificial. Tá todo mundo falando disso, né? Mas assim, essa euforia toda, será que se sustenta? Pois é, Tem muita gente começando a questionar se não estão numa bolha, sabe? Uma bolha de IA, prestes a estourar. exato. E olha, o primeiro sinal que já liga um alerta, sim, é a escala. A escala dos investimentos é absurda. Absurda como? Tipo, você pega uma empresa como a Nvidia. Ela tá valendo mais do que, sei lá, as bolsas de vários países juntas. Nossa, Itália, Espanha, Holanda, Emiratos Árabes, soma tudo, não chega no valor da Nvidia. Isso já faz a gente pensar, né? faz mesmo. É uma comparação que choca, e não é só o valor da ação em si, certo? Tem os gastos com infraestrutura também, o tal do CAPEX, custo de capital. Isso, o CAPEX, é gigantesco também. Só para ter uma ideia, o que a Microsoft planeja gastar com isso em 2025, data center, chip, essa coisa toda, Sim. é quase o mesmo que a economia brasileira inteira investe em capital fixo, num ano. O quê? O investimento de uma empresa quase igual a do Brasil inteiro? Basicamente isso. Então, essa magnitude financeira toda, né? Tanto de valorização quanto de investimento direto, levanta na hora comparações e dúvidas sobre a sustentabilidade. Comparações com o quê, por exemplo? A primeira que vem à mente é a bolha da internet, lá no fim dos anos 90, começo de 2000. A bolha.com. Exatamente. Naquela época, a gente também viu um investimento assim massivo em infraestrutura. Lembra da fibra ótica? Lembro, milhões de quilômetros, muita coisa ficou sem uso por anos. Pois é. Custou muito para dar retorno, sabe? E muito virou capacidade ociosa mesmo. Tem paralelos, com certeza. Mas hoje tem uma diferença importante, né? Ou não? Tem sim. Muitas dessas gigantes de tecnologia hoje são extremamente lucrativas, elas geram muito caixa. Ah, sim, isso ajuda a bancar esses investimentos todos, imaginam. Diferente das .com, que muitas vezes só queimavam caixa. Exato. A lucratividade atual é um ponto forte, diferencia bastante de 2000. Elas conseguem financiar boa parte desse capex com o próprio dinheiro. Ok, então talvez não seja tão parecido assim. Bom, por um lado, mas por outro, a percepção de excesso ela já existe. E não é só fora, tá? Até dentro das big techs. Como assim? É só ver, as buscas no Google por AI Bubble, bolha de IA, dispararam. E figuras conhecidas tipo Michael Burry, Aquele do filme A Grande Aposta, que previu a crise de 2008. esse mesmo, ele já está alertando, falando que talvez a melhor coisa seja ficar de fora, não participar. Nossa! E o que o pessoal de dentro fala? Os CEOs das techs? Aí que tá o curioso. Até eles admitem, assim, meio nas entrelinhas, que pode ter um certo exagero rolando. Eles falam em exagero, mas imagino que continuam investindo pesado, né? Sim, eles falam, talvez tenha um excesso, mas logo emendam que precisam continuar investindo para não ficar para trás, para não perder a onda. O famoso FOMO, né? O medo de ficar de fora. Parece meio contraditório isso. Sabemos que talvez seja demais, mas não podemos parar. Totalmente. É uma tensão clara aí. E essa dinâmica toda força a gente a olhar para além do hype, né? E questionar, onde é que estão os gargalos de verdade? O que pode frear isso? E onde estão os chips? Talvez não só os chips. Olha que interessante. Já tem executivo da Microsoft sinalizando que o problema logo ali na frente talvez nem seja a falta de chip da Nvidia. Não? Então o quê? Falta de energia elétrica para ligar todos esses chips e falta de data center pronto para receber o equipamento. Aquelas warm shells, que são os prédios esperando a máquina chegar. Peraí. Falta tomada para ligar o negócio? Parece piada. Pois é, mas faz todo sentido. Esses chips consomem uma quantidade assim brutal de energia. E a infraestrutura energética global talvez não esteja preparada para essa explosão de demanda tão rápido. Então o freio pode vir de algo tão básico quanto a rede elétrica? Ou a velocidade de construir prédio? É uma possibilidade bem real, sim. A sugestão aqui, eu acho, é que a análise de risco tem que começar a levar a sério esses fatores de infraestrutura física, energia e espaço físico. São limitadores críticos que muita gente talvez esteja subestimando.
Estamos construindo data centers num ritmo louco, né? Talvez mais rápido que escritórios. A questão é, até quando a rede elétrica aguenta? E a cadeia de suprimentos para a construção civil? Esse pode ser o primeiro teste de realidade para tanto otimismo. Falando em teste de realidade, vamos dar uma olhada mais de perto nas avaliações, os valuations. Tem os números que são, assim, difíceis de engolir, né? Ah, com certeza. Pega a Palantir, por exemplo. Sim. Chegou a ser negociada, se não me engano, a 143 vezes a receita anual dela. Vendas anuais. 143? Pera, 143 vezes o que ela vende num ano? Exato. Para comparar, a Microsoft, que é um monstro de lucro e tal, negocia umas 13, 14 vezes as vendas. A métrica é o price to sales, né? Preço sobre vendas. Nossa, a diferença é brutal. Totalmente. Essas métricas de avaliação super esticadas para algumas empresas de IA são um sinal clássico de euforia, né? Exigem um crescimento futuro que beira o implausível para se justificar. Quer dizer, para a Palantir chegar no mesmo patamar de múltiplo da Microsoft, ela teria que... Multiplicar a receita dela por 10. Assim, do dia para a noite. É pedir demais. É um sintoma clássico de mercado superaquecido. E imagino que não seja só a Palantir, né? Deve ter outros casos. Sim, e tem indicadores mais amplos também acendendo alerta. O índice Shiller-PE, por exemplo. Ah, o do Robert Shiller. Aquele que ajusta o preço-lucro pela inflação e usa uma média de 10 anos para dar uma visão mais longa, certo? Esse mesmo. Tira o ruído do curto prazo. E ele também está lá nas alturas, em níveis bem parecidos com o que a gente viu lá no pico da bolha.com, tipo 1999, 2000. Outro paralelo histórico preocupante. Exato! O Shiller-PE funciona como um termômetro histórico importante. E a fraqueza que isso aponta é que o mercado parece estar colocando no preço um cenário de crescimento futuro que é, assim, perfeito, contínuo, ignorando o risco, ignorando lição do passado. Mas sempre tem um outro lado, imagino. Quem defende que dessa vez é diferente. Claro, o debate não é simples, tem gente de peso com visão oposta. O Eric Schmidt, ex-Google, Sim. ele diz que não, que isso não é bolha, que é uma reestruturação industrial completa, uma mudança de paradigma mesmo. Entendi. Uma transformação estrutural. Mas aí você pega outras vozes mais cautelosas. O Joe Tsai do Alibaba, por exemplo. Ele já mostra uma preocupação bem específica, Qual? com os investimentos talvez exagerados em data centers muito customizados. Será que estão construindo uma infraestrutura caríssima, que talvez não sirva exatamente para a demanda que vem aí, ou que fique obsoleta muito rápido? É um risco. E tem a Lisa Su da AMD, né? Concorrente da NVIDIA. Sim, a Lisa Su pede uma visão mais de longo prazo. Ela critica quem fica analisando IA só pelo retorno dos próximos 6 meses. Diz que a transformação de verdade vai levar 5 anos, talvez mais. Faz sentido também. Então, a sugestão, eu acho, é tentar filtrar esse ruído todo, né? E analisar de forma crítica se as expectativas de monetização, de crescimento, são realistas, no tempo que esses valuations gigantescos exigem. Onde está o equilíbrio entre reconhecer a revolução e identificar a especulação pura? Essa divisão entre os próprios líderes da indústria já diz muito, né? Uns falando em mudança estrutural, outros apontando o dedo para o excesso de capital de fundos, venture capital, private equity, entrando no setor e talvez inflando os preços. E não são só eles que estão preocupados. Órgãos reguladores também. O Banco Central da Inglaterra, por exemplo, já falou sobre supervalorização e o risco para o sistema financeiro. A coisa fica mais séria quando o Banco Central entra na conversa. Com certeza. Mas talvez o sinal mais forte de alerta venha mesmo de dentro, com figuras centrais admitindo que tem áreas infladas. Quem, por exemplo? O próprio Sam Altman, da OpenAI, uma das empresas que está no olho do furacão disso tudo. O que ele disse? Ele reconheceu publicamente, foi numa entrevista, que várias partes da IA parecem exageradas para ele agora, infladas. Nossa, essa admissão vinda dele é muito forte. É fortíssima. Ele que está no comando de um dos motores dessa revolução, falando em partes infladas e falando no risco de alguém se queimar bastante com os investimentos atuais. Ele deu algum exemplo?
mencionou especificamente o risco de aparecerem tecnologias novas, disruptivas, ou até energia muito barata que tornem obsoletos os contratos e a infraestrutura que está sendo montada agora a peso de ouro. Caramba, isso pesa demais na análise. Pesa muito. Se os próprios arquitetos da revolução estão admitindo áreas de exagero, a questão não é mais se tem risco. Passa a ser qual o tamanho real desse risco e como a gente separa a promessa tecnológica genuína da espuma especulativa. Porque a IA é transformadora, isso ninguém nega. Não, ninguém duvida disso. O problema é o ritmo e a escala dos investimentos agora. São sustentáveis? E a monetização vai chegar à velocidade que essas avaliações de bilhões, trilhões, precisam para fazer sentido? A OpenAI mesmo, com todos os bilhões da Microsoft, ainda não dá lucro. Até quando isso se sustenta? E essa questão da sustentabilidade me leva a outro ponto que parece bem perigoso. O jeito como essas empresas estão todas interligadas financeiramente. Você mencionou antes. Parece quase uma economia circular particular delas. Exato. Essa rede intrincada de investimentos cruzados, de relações comerciais, onde um depende do outro, isso cria uma potencial vulnerabilidade sistêmica que fica meio escondida. Como funciona isso na prática? É um negócio curioso e arriscado. Pensa assim, a NVIDIA investe na OpenAI, e a NVIDIA vende os chips essenciais para a OpenAI rodar. Ok. Aí a Microsoft investe bilhões na OpenAI. E, ao mesmo tempo, a Microsoft é uma das maiores clientes da OpenAI, usando os modelos dela nos seus produtos, no Windows, no Office. Entendi. Investidor e cliente ao mesmo tempo. E não para aí. A NVIDIA também recebe investimento de outros fundos e vende hardware para um monte de outras empresas de IA, que por sua vez também são clientes ou até fornecedores de outras coisas para a própria NVIDIA ou para a Microsoft. Vira um ciclo. Um ciclo meio fechado, né? Um investe no outro, que compra do outro, que fornece para o primeiro. Parece um castelo de cartas, sei lá. É um bom jeito de colocar. A fraqueza dessa estrutura é que ela pode amplificar demais os riscos e pode mascarar a saúde financeira real de cada empresa individualmente. Como assim mascarar? Ué, se uma peça-chave aí no meio balançar, seja por problema técnico, financeiro ou só porque o otimismo do mercado diminuiu, o que acontece com as outras que dependem dela ou investiram nela? Efeito cascata. Exatamente. Um efeito dominó que pode ser devastador. Lembra de novo 2000 com as .com? Só que talvez hoje a interconexão seja ainda maior, mais complexa. A falha de uma arrastava várias outras. Pois é. Então, a sugestão aqui é que a análise de risco precisa ir além de olhar só o balanço de cada uma. Tem que tentar mapear essas interdependências. Até que ponto o lucro e a receita que elas mostram vem de demanda externa real, e até que ponto é só dinheiro circulando dentro desse ecossistema fechado. Vira quase um jogo de espelhos financeiros. Exato. Essa complexidade toda diminui a transparência, torna a análise de risco fundamental, aquela baseada nos fundamentos reais do negócio, muito mais difícil, mais incerta. Falando em fundamentos. Tem uma análise interessante que eu vi de um investidor, Harris Cooperman. Ele compara o ciclo de investimento em IA com o boom do petróleo de xisto, o shale oil, lá nos Estados Unidos. Petróleo de xisto? Peraí, como assim? Qual a ligação? A analogia dele é o seguinte: na indústria de xisto, as empresas tinham que reinvestir quase todo o fluxo de caixa que geravam só para conseguir manter a produção. Porque os poços se esgotavam rápido. Era um negócio que exigia investimento contínuo, pesado. Entendi. Muito intensivo em capital. Isso. E o Cooperman argumenta que as Big Techs, que historicamente eram conhecidas por serem leves em ativos, por acumularem caixa, estão virando algo parecido. Estão se tornando monstros de capex, gastando rios de dinheiro em data center, em chip caro da NVIDIA. Exato. Gastando uma parcela gigantesca do fluxo de caixa delas nisso tudo. E o motor principal, segundo ele, é o medo de perder a corrida da IA, mesmo sem ter ainda a certeza absoluta do retorno que esses investimentos vão dar. Isso é uma mudança brutal no modelo de negócio delas. Sísmica. E a fraqueza dessa estratégia é justamente a incerteza sobre o retorno sobre o capital investido, o ROIC. Se essas empresas começarem a ter um retorno baixo ou até negativo,
sobre essa montanha de dinheiro que estão enterrando em infraestrutura, como é que ficam aquelas avaliações estratosféricas? Elas eram valorizadas por serem muito lucrativas com pouco reinvestimento, né? Exatamente. Agora, se elas viram intensivas em capital, quase como uma indústria tradicional, pesada, a lógica da avaliação muda completamente. E o Cooperman até provoca, né, dizendo que talvez essas empresas, hoje negociadas a múltiplos altíssimos, poderiam passar a ser vistas como, sei lá, empresas de commodities, avaliadas a 3 vezes o fluxo de caixa, como aconteceu com as de xisto. Seria uma queda, nossa, brutal. A justificativa para gastar tanto agora parece ser essa aposta na demanda futura, que eles acham que vai ser infinita para IA, e o pânico de ficar para trás. É a aposta de que vale mais queimar centenas de bilhões agora do que correr o risco de virar irrelevante amanhã. Só que essa aposta carrega um risco implícito enorme, ligado à própria velocidade da inovação e à demanda real do mercado. E se essa demanda não se concretizar no ritmo que eles esperam? Ou pior, Ou pior, e se um salto tecnológico, um chip novo, uma arquitetura de computação diferente, tornar toda essa infraestrutura caríssima obsoleta em poucos anos? verdade, a gente está falando de chips de IA de ponta que podem ter vida útil de 1 a 3 anos só, né? E data center depreciando rápido também, 5 a 10 anos. É muito capital investido com prazo de validade curto e retorno ainda incerto. Esse contraste entre o otimismo do mercado e esses riscos todos é gritante. Totalmente. E o impacto disso tudo não fica só no setor de tecnologia, né? Ou só para os investidores. De jeito nenhum. O ponto crítico aqui é que esse investimento massivo em IA, principalmente o CAPEX dos grandes provedores de nuvem, os hyperscalers Amazon, Google, Microsoft, Meta, Oracle, virou um motor desproporcional do crescimento econômico recente. Pelo menos nos Estados Unidos. Desproporcional como? Tem dados indicando que talvez mais de 90% do crescimento do PIB real americano no primeiro semestre de 2025 veio justamente desses investimentos ligados à IA. 90%? Peraí. Isso é assustador. Quer dizer que a economia americana ficou quase que totalmente dependente desse fluxo de investimento em IA para crescer nesse período? É o que os dados sugerem. E isso transforma o que poderia ser só uma bolha setorial num risco macroeconômico, um risco sistêmico de primeira grandeza. Porque se esses investimentos diminuírem, Exato. Se eles diminuírem, seja porque o mercado saturou, ou pela dificuldade de monetizar, ou por causa daqueles gargalos de energia que a gente falou, ou simplesmente porque o humor do mercado virou, qual seria o tranco na economia americana como um todo? e por tabela na economia global, né? Tudo interligado. Com certeza. A dependência de um único motor, ainda mais um que parece tão volátil, talvez inflado, é um ponto de vulnerabilidade enorme para todo mundo. Nossa, muda a perspectiva. Muda mesmo. Aqui a sugestão é que quem formula a política pública, os analistas econômicos, precisam monitorar isso muito de perto, essa concentração, avaliar os riscos de contágio. A comparação com a bolha da internet de 2000 talvez fique pequena, Por quê? porque o impacto sistêmico de uma correção forte no setor de IA hoje poderia ser muito maior, dada a dimensão que essas empresas têm, a interconexão delas com toda a economia, é outra escala. Entendi. Então a reflexão final que fica pairando é essa. Será que a gente está mesmo construindo as fundações de uma nova era econômica com esses bilhões todos? Ou será que estamos inflando perigosamente as expectativas, correndo o risco de uma correção bem dolorosa, com consequências que vão muito além do Vale do Silício? Uma pergunta difícil. Bom, vamos tentar recapitular os pontos principais que a gente discutiu aqui sobre essa possível bolha de IA. Vamos lá. A gente começou vendo a escala, né? Escala sem precedentes dos investimentos, das valorizações. Exemplos como a Nvidia valendo mais que países e os gastos gigantes em CAPEX das Big Techs. Isso. Depois a gente questionou as métricas de avaliação, os valuations, que parecem muito esticados em vários casos. Isso gera um debate intenso. É revolução ou é especulação? E com alertas preocupantes vindo até de gente de dentro como o Altman. Aí analisamos aquela rede complexa e arriscada de investimentos cruzados, a tal economia circular da IA, que pode acabar mascarando problemas e amplificando choques,
criando uma teia de dependência perigosa. E, por fim, levantamos dúvidas sobre a sustentabilidade desses gastos todos. Diante da incerteza do retorno real, da obsolescência tecnológica rápida, dos gargalos físicos como energia e o principal, o risco sistêmico crescente que essa concentração toda representa para a economia global, que parece ter ficado bem dependente desse motor. A inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia com um potencial imenso para mudar o mundo. Com certeza. Mas a pergunta de $1 trilhão literalmente continua no ar. A revolução tecnológica que a gente está vivendo justifica esse frenesi financeiro todo? Essa escala monumental de dinheiro sendo apostado? Ou será que estamos mais uma vez inflando uma bolha? Movidos por expectativas talvez exageradas, por muito capital disponível, correndo o risco de um estouro. Um estouro que repetiria erros do passado, mas talvez com consequências ainda maiores dessa vez. O tempo vai dizer, né? Mas os sinais de alerta estão aí e exigem uma reflexão crítica constante, de todo mundo.